Olá, meu nome é Luciano, sejam bem-vindos ao canal Laboratório Química Experimental e o tema de estudo será Metalurgia e Materiais, dentro do campo da Química Tecnológica. Fundamentos da metalurgia. Pode ser conceituado como a ciência e tecnologia de extração de metais a partir das suas fontes naturais e de preparação para o uso prático. Neste caso, duas palavras podem ser inseridas no contexto da tecnologia de extração de metais. A, mineral, que pode ser conceituado como todo constituinte natural da crosta terrestre. B, minério, que é o mineral do qual se extrai economicamente um elemento ou composto químico. Da mesma forma, existem vários tipos de processos metalúrgicos, sendo que cada um é específico para cada tipo de mineral. Nesse caso, nós podemos dividir os processos metalúrgicos de duas formas. Aqueles oriundos dos metais ferrosos, nesse caso, os principais produtos siderúrgicos do ferro são ferro gusa, ferro fundido, aço, aço doce, aços liga, aço especial, e temos também os não ferrosos, que incluem alumínio, cobre, estanho, zinco, entre outros metais. Conhecendo os diversos tipos de materiais e propriedades, quando a confecção de um determinado produto, deve-se, como um dos fatores prioritários, selecionar o material adequado que o constituirá. Portanto, dois aspectos necessitam ser avaliados: propriedades dos materiais e o custo. Classificação dos materiais. Os materiais podem ser classificados conforme sua importância e emprego definidos e em função das suas características e propriedades. Temos os metálicos, que incluem os materiais ferrosos e não ferrosos. Os ferrosos podem ser classificados como o aço e o ferro fundido, e os não ferrosos como o alumínio, cobre, zinco, magnésio, chumbo, estanho e titânio. Temos o grupo dos não metálicos, divididos em naturais, madeira, asbesto, couro e borracha, e os não metálicos sintéticos, vidro, cerâmica e plásticos. Propriedades físicas. Esse grupo de propriedades determina o comportamento material em todas as circunstâncias do processo de fabricação e utilização. Podem ser classificadas como sendo propriedades mecânicas, propriedades térmicas e propriedades elétricas. Propriedades mecânicas. As propriedades mecânicas são fundamentais quando o material está sujeito a esforços de natureza mecânica. Nesse aspecto, pode-se afirmar que essas propriedades determinam a maior ou menor capacidade que o material tem para transmitir ou resistir aos esforços que lhes são aplicados, e essa capacidade é necessária não só durante o processo de fabricação, mas também quanto à sua aplicação. Podemos citar a elasticidade, que é a capacidade que o material deve apresentar de se deformar quando submetido a um esforço e de voltar à forma original quando esse esforço cessa. Uma mola deve ser elástica por ação de uma força, deformando, e quando cessada a força deve voltar à sua posição inicial.
Fragilidade. Materiais muito duros tendem a se quebrar com facilidade, não suportando choques, enquanto que materiais menos duros resistem melhor aos choques. Portanto, os materiais que possuem baixa resistência aos choques são chamados frágeis, como por exemplo o ferro fundido e o vidro. Normalmente a fragilidade é representada por meio de um diagrama esforço versus deformação, indicando a ausência de deformação significativa antes da ruptura entre um ponto mais frágil e mais dúctil do material. A ductilidade, pode-se afirmar que a ductilidade é o oposto da fragilidade. São dúcteis os materiais que, por ação de força, se deformam plasticamente, conservando a sua coesão, como, por exemplo, o cobre, alumínio e aço com baixo teor de carbono. Um exemplo típico consiste em puxar um fio de cobre, por exemplo, com um comprimento estimado de 300 milímetros, podendo ser esticado até um comprimento de 400 a 500 milímetros, sem se romper, porque uma das suas qualidades é ser dúctil. Tenacidade. Um material é resistente e possui boas características de alongamento para suportar um esforço considerável de torção, tração ou flexão sem romper-se, é chamado de tenaz. Conforme o desenho da figura, nós temos um sino com uma lingueta que é submetido a um esforço mediante as batidas no interior do sino, e desta maneira permite compreender o comportamento dos materiais que contêm trincas, defeitos internos de pequenas dimensões, pela análise da máxima tensão que o material pode suportar na presença desses defeitos. Dureza. As ferramentas que são utilizadas para o corte de materiais devem ser bastante duras para que não se desgastem e possam penetrar em um material menos duro. A dureza, portanto, é uma resistência em que o material oferece a penetração em relação a um outro corpo, conforme apresentado na figura, e conhecer a resistência do material quanto ao desgaste e à penetração é de grande interesse entre as propriedades mecânicas. Densidade pode ser definida como sendo a massa específica, ρ, igual a massa sobre volume. A densidade está relacionada com o grau de compactação da matéria e, com isso, podemos observar um material de elevada densidade, ou seja, um material bastante compactado, com uma coesão entre as partículas constituintes desse material, e de baixa densidade, onde podemos observar um espaçamento entre essas partículas e a presença de grandes espaços vazios. Resistência. A resistência de um material é a sua posição à mudança de forma e ao cisalhamento. As forças externas podem exercer sobre o material cargas de tração, compressão, flexão, cisalhamento, torção ou flambagem, conforme veremos a seguir. Ensaio de flexão consiste na aplicação de uma carga crescente em determinados pontos de uma barra, sendo normalmente utilizados em materiais de elevada dureza, como por exemplo um aço ferramenta ou ferro fundido. Tensão de cisalhamento crítica consiste numa componente horizontal da força de contato que atua sempre entre dois corpos. Esses corpos entram em choque e há uma tendência ao movimento e, com isso, o atrito. Normalmente utilizam-se entre essas superfícies sulcos, entre as faces, de forma a garantir uma lubrificação
e minimizar o atrito, pode-se utilizar, por exemplo, óleo, parafina ou teflon, que possa garantir o escorregamento entre as duas superfícies. Torção consiste na aplicação da carga rotativa em um corpo geralmente cilíndrico. Ensaio de tração consiste na aplicação de uma força de tração axial em um corpo de prova padronizado, promovendo a deformação do material na direção do esforço que tende a alongá-lo até ocorrer a fratura. Ensaio de flambagem é uma coluna submetida a uma carga de compressão. A carga máxima que a coluna suporta é a pressão crítica. A flambagem acontece quando a peça sofre flexão transversalmente devido à compressão axial, e a flambagem também é considerada uma instabilidade elástica. Assim, a peça pode perder sua estabilidade, sendo que o material tenha atingido a sua tensão de escoamento. E, finalmente, temos o ensaio de compressão, que consiste na aplicação uniaxial de carga compressiva em um corpo de prova, CP, avaliando como o material reage quando solicitado a uma pressão. Propriedades térmicas. As propriedades térmicas determinam o comportamento dos materiais quando são submetidos a variações de temperatura. Isso ocorre tanto no processamento do material quanto na sua utilização. Uma questão importante, por exemplo, na fabricação de ferramentas de corte, as velocidades de corte elevadas geram aumento da temperatura e por isso a ferramenta precisa ser resistente a altas temperaturas. Um exemplo clássico, conforme pode ser observado, o corte de uma peça utilizando a ferramenta de corte. Normalmente, na ferramenta de corte, utilizam-se peças duras como o diamante, que apresentam elevada dureza superior ao material que se deseja realizar o corte. Ponto de fusão se refere à temperatura em que o material passa do estado sólido para o estado líquido. Dentre os materiais metálicos, o ponto de fusão é uma propriedade muito importante para determinar sua utilização. O alumínio, por exemplo, se funde a 660 graus, enquanto que o cobre se funde a 1084 graus Celsius. Ponto de ebulição é a temperatura que o material passa do estado líquido para o estado gasoso. O exemplo mais conhecido de ponto de ebulição é a água, que se transforma em vapor a 100 graus Celsius. E dilatação térmica é uma propriedade que os materiais apresentam, que consiste no aumento de tamanho quando a temperatura sofre elevação. Por causa desta propriedade, as grandes estruturas de concreto, como prédios, pontes, viadutos, são construídos com pequenos vãos ou folgas entre as lajes para que as mesmas possam se acomodar nos dias de muito calor. Os espaços existentes entre os trilhos em uma ferrovia também apresentam essa finalidade. E a condutividade térmica, que consiste numa propriedade do material em relação à capacidade que apresenta em produzir calor. No caso dos materiais metálicos, apresentam elevada condutividade térmica. Materiais plásticos ou isopor, por exemplo, são materiais que apresentam baixa condutividade térmica, sendo utilizados, portanto, como materiais de isolamento. Propriedades químicas. As propriedades químicas são as que se manifestam quando o material entra em contato com outros materiais ou ambiente. Nesse sentido, se apresenta sob a forma de presença ou ausência de resistência à corrosão, aos ácidos e soluções salinas. O alumínio, por exemplo, é um material que em contato com o ambiente resiste bem à corrosão.
O ferro, na mesma condição, por sua vez, enferruja, ou seja, não resiste à corrosão. No caso específico do alumínio, ocorre a formação de uma camada de óxido de alumínio sobre a superfície do alumínio, devido à elevada afinidade do alumínio com oxigênio, conferindo, portanto, estabilidade química. No caso do ferro, ocorre destruição do material metálico pela reação severa entre o oxigênio da atmosfera e o ferro, produzindo como produto dessa reação a ferrugem. Metalurgia do ferro. A produção de ferros e suas ligas começou na pré-história, devido à utilização do conhecimento da fusão de materiais metálicos pelo homem pré-histórico para a utilização como material de defesa, de caça, de pesca, e cresceu muito a partir de 1750, na chamada Era da Industrialização ou Revolução Industrial. Os minérios de ferro são rochas que contêm óxidos de ferro, carbonatos de ferro, agregados a quartzo, argila, composto de enxofre, fósforo e manganês. Do ponto de vista químico, o ferro é um elemento eletropositivo de reatividade mediana, pode formar compostos ferrosos, ferro estado de oxidação 2+, ou férricos, ferro estado de oxidação 3+, na proporção em que aumenta o caráter oxidante do meio em que está reagindo. Os sais ferrosos são em geral também esverdeados e os sais férricos amarelados. Minério de ferro. O ferro ocorre na natureza sob diversas formas de minerais, entretanto apenas algumas dessas têm valor comercial, como fontes de ferro. Dentre esses, os diversos minerais formados por óxido de ferro representam a grande maioria das fontes de ferro para a indústria siderúrgica. Cabe destacar que os principais minérios de ferro são a hematita, limonita, magnetita e os sulfetos de ferro, como por exemplo pirita, são abundantes na natureza, mas nesse caso não apresentam uma aplicação tão abrangente em função do enxofre ser um elemento nocivo ao ferro e suas ligas. Magnetita, Fe3O4, fórmula química, composição aproximada de 72% de ferro, 28% de oxigênio, coloração cinza escura a preta, com densidade de 5,16 g/cm3, altamente magnética, permitindo facilmente a exclusão de resíduos indesejáveis do minério, denominado ganga. Hematita, fórmula química Fe2O3, composição aproximada de 70% de ferro, 30% de oxigênio, sua cor varia de cinzenta a avermelhada, densidade 5,26 g/cm3, consiste no minério de maior emprego na siderurgia, comparativamente à magnetita. Beneficiamento do minério de ferro. As plantas para processamento do minério de ferro são projetadas considerando as características específicas do material alimentado e do produto a ser comercializado para atender às exigências do mercado. O objetivo do beneficiamento é separar o material valioso contido no mineral em relação às impurezas, ganga, constituída de certos óxidos presentes no minério, que, durante o processo de redução, se funde formando escória. Uma questão importante é que antes da fusão do minério no alto forno para a obtenção do ferro gusa, o minério deve ser sempre britado, ou seja, quebrado, e as impurezas pétreas devem ser separadas por flotação e em seguida a umidade e parte do enxofre devem ser removidas e os minérios de granulometria fina são compactados formando os briquetes. Beneficiamento, então os rejeitos de mineração são depositados em uma barragem de contenção, que consiste nesse caso em armazenar esse material
é o processo chamado de alteamento. Ocorre a extração das rochas na natureza do minério, separação do minério do ferro em relação ao material sem valor comercial. Minério de ferro, material rico em ferro, matéria-prima usada na fabricação do aço, e o rejeito é separado em barragens, que ficam armazenados em sistemas de alteamento. Esse sistema deve suportar as altas pressões na base dos rejeitos, com os rejeitos no interior da barragem, e é constituída por minérios com baixa concentração de ferro, areia e água. Faremos a partir de agora a descrição do processo metalúrgico, iniciando então na unidade de aciaria. Para uma melhor compreensão desse esquema, é importante lembrar que o alto forno funciona de forma ininterrupta durante vários anos e alguns pontos devem ser destacados, sendo que a transformação do minério em metal, que será feita em um alto forno, apresenta um formato de cuba com uma altura aproximada de 30 a 80 metros e um diâmetro aproximado de 10 a 14 metros. Transformação do minério em metal. As cargas introduzidas no topo do alto forno para ser obtido ferro gusa são as seguintes, conforme a descrição da figura. O minério de ferro, Fe2O3, que deve ser quebrado e aglomerado. O coque metalúrgico, que deve apresentar grande resistência ao esmagamento e uma excelente porosidade para deixar passar a corrente gasosa. E o fundente, que é o carbonato de cálcio, que permite a separação do metal da ganga, que são as impurezas formadas na base do alto forno, a uma temperatura relativamente baixa, e a composição do fundente depende da natureza da ganga. Entre os fundentes que podem ser utilizados, temos o manganês, que atua como disulfurante, desoxidante e elemento de liga. A cal, que é adicionada para facilitar a fusão da escória e também um desfosforizante. E a fluorita, que é o CaF2, ou fluoreto de cálcio, ajuda na fluidificação da escória. Considerando que as impurezas do minério de ferro são em geral sílica e silicatos de difícil fusão, deve-se adicionar um fundente que irá reagir e fundir as impurezas presentes no minério, no caso a ganga, e um fundente comum é o calcário, que é o CaCO3, que provoca a seguinte reação: SO2 mais CaCO3, formando CaSiO3, que é o silicato de cálcio, mais CO2. Conforme pode ser observado na figura do alto forno, as reações de fusão ocorrem entre 1150 e 1800 graus, corresponde à passagem do ferro carburado ou ferro gusa do estado sólido ao estado líquido. A transformação é feita a uma temperatura aproximada de 1600 graus e o metal líquido escorre para o fundo do cadinho, enquanto que sobre o metal forma-se a escória separada por uma diferença de densidade. No topo do alto forno, gases são formados ou liberados com uma porcentagem elevada de monóxido de carbono, que os torna combustíveis, sendo então empregados no pré-aquecimento do ar, que entrará por meio de tubos no alto forno, de forma que você possa garantir temperaturas mais elevadas com menor perda energética na reação. As etapas de reação que ocorrem consistem na etapa 1, que é a queima do coque, carbono mais oxigênio formando gás carbônico, CO2 mais calor. Nesse aspecto, produz o calor necessário ao funcionamento do forno e também produz o monóxido de carbono, na etapa 2, que é o principal redutor do minério de ferro, conforme pode ser observado na etapa 3. Esse monóxido de carbono reage com o minério de ferro, produzindo
ferro metálico 2. Na etapa 4, a carga sólida sofre fusão, temos um fluxo descendente no alto forno e na etapa 5, o óxido de cálcio, que é formado pela decomposição do fundente, reage com impurezas do minério de ferro, a ganga, e com isso temos a formação da escória. Na base inferior do alto forno, são escoados em intervalos de tempo de 4 a 5 horas, em primeiro lugar a escória, que depois é resfriada e solidificada e serve como pedra para pavimentação ou para fabricação de cimento, e posteriormente temos o ferro gusa, que é normalmente purificado para a obtenção do aço. Dois pontos importantes a serem discutidos são: a escória fica na superfície e protege o ferro gusa contra a oxidação, que o ar injetado por meio dos tubos poderia provocar, e b, o ferro gusa que vai sair do alto forno pode ser solidificado em pequenos lingotes que servirão de matéria-prima para uma segunda fusão, de onde resultará o ferro fundido ou gusa, que poderá ser transportado líquido por meio de carros para a aciaria, conforme será descrito no próximo slide. Obtenção do aço. O aço, que é uma liga de ferro-carbono, é o produto siderúrgico mais importante e de maior utilidade no mundo moderno. É obtido pela purificação do gusa, que pode ser feita por vários processos, conforme comentaremos a partir de agora. A carga desses fornos deve ser formado por lingotes de ferro, gusa, sucata de aço reciclado e ferro fundido, coque e fundente calcário. Pode-se também adicionar elementos de liga como cromo, níquel ou molibdênio. Através de uma segunda fusão, obtém-se uma estrutura mais densa com a granulação mais fina e uniforme. Com isso, podemos utilizar um forno de arco voltaico ou um conversor a oxigênio LD. No conversor a oxigênio LD, é fabricado mais de 50% da produção mundial de aço. No Brasil também são amplamente utilizados. A carga desse conversor é constituída de ferro gusa líquido, sucata de ferro, minério de ferro e aditivos, que são os fundentes. Com uma lança refrigerada com água, injeta-se oxigênio puro a uma pressão em torno de 4 a 12 bar no conversor. Alguns aspectos importantes no conversor a oxigênio LD, que opera em termos de 1 hora de operação a uma produção de 60 toneladas de aço. A oxidação de carbono e dos óxidos de ferro libera calor. Adiciona-se sempre a sucata ou minério de ferro. Obtém-se em média 30 toneladas de aço em 30 minutos, utilizando oxigênio puro, aumentando o rendimento de operação. Utiliza-se o cal como fundente, ligando-se ao manganês, silício, fósforo e enxofre na forma de escória, e adicionam-se elementos de liga para melhorar a qualidade do aço. Para aumentar a qualidade do aço, adicionam-se os elementos de liga sempre no final ou quando o aço está sendo vertido para a panela. Em relação ao forno de arco voltaico, apresenta eletrodos de carvão. Ao ligar a corrente elétrica, salta um arco voltaico das barras de carvão, passando pelo material que deve ser fundido. A temperatura obtida nesse processo é da ordem de 3.000 a 600 graus Celsius, que torna possível fundir elementos de liga como o tungstênio, que apresenta temperatura de fusão na faixa de 3.370 graus Celsius, ou molibdênio, com temperatura de fusão de 2.600 graus Celsius. Os aços produzidos nos conversores, tanto no forno de arco voltaico ou no conversor a oxigênio LD, são transferidos em panelas, e dessas panelas são vertidas em moldes, conforme pode ser observado nesta figura. Ocorre um resfriamento por sistemas de spray.
e com isso pode-se observar uma região do aço líquido, uma região viscosa e o aço solidificado em função desse sistema de resfriamento. Ao serem transferidas das panelas, são vertidas nos moldes de fundição ou em lingoteiras, ocorrendo, portanto, a solidificação em forma de peças, quadradas ou redondas. Esses lingotes são transformados em produtos semi-acabados, conforme pode ser observado nessa esteira, temos a presença de bocais de resfriamento e, com isso, os produtos semi-acabados obtidos por meio de prensagem, forjamento ou laminação podem apresentar formatos redondos, planos, quadrados e, com isso, temos a obtenção dessas peças na forma de lingotes. Lembrando que o aço líquido dentro do molde começa a se solidificar das paredes para o centro da peça. Com o processo de solidificação, a formação de gases devido a reações químicas, tais como decomposição da água em hidrogênio e oxigênio, reação do carbono com óxido de ferro, gerando ferro e gás carbônico. Influência dos elementos nas ligas de aço. Devido às necessidades industriais, a pesquisa e a experiência possibilitaram a descoberta de aços especiais mediante a adição e a dosagem de certos elementos no aço carbono. Nesse ínterim, possibilita-se a obtenção de aços liga com características como atração, resistência à corrosão, elasticidade e dureza superiores aos do aço carbono comum. Conforme apresentado nessa tabela, temos um grupo de não metais e metal. Em relação ao carbono, a principal melhoria que pode ser observada é em relação à resistência, dureza e temperabilidade, com relação à redução de ponto de fusão, tenacidade, alongamento, soldabilidade e forjabilidade. Em relação ao não metal silício, pode ser observadas melhoria na elasticidade, resistência à tração, profundidade e têmpera, dureza a quente e resistência à corrosão, redução na soldabilidade. Em relação aos metais, tem-se o manganês, que apresenta como aspecto de melhoria profundidade e têmpera, resistência à tração, resistência a choque, resistência a desgaste. Como aspecto de redução, facilidade de ser transformado em materiais laminados ou trefilados. Em relação ao níquel, pode ser observado tenacidade, resistência à tração, resistência à corrosão, resistência elétrica, resistência a quente. Como redução, a dilatação térmica. Em relação ao cromo, aumento de dureza, resistência à tração, resistência a quente, temperatura de têmpera, resistência a frio, resistência ao desgaste e corrosão. Como redução, alongamento, mas em grau reduzido. O vanádio apresenta como aspectos positivos melhoria na resistência à fadiga, dureza, tenacidade e resistência a quente, redução na sensibilidade ao aparecimento de trincas por aquecimento sucessivos. E, finalmente, o molibdênio apresenta como melhoria dureza, resistência a quente, resistência à fadiga e como redução alongamento e forjabilidade. Corrosão. A corrosão pode ser conceituada como sendo a deterioração dos materiais, especialmente metálicos, pela ação eletroquímica ou química do meio, apresenta um fator muito importante nos materiais de processamento metalúrgico, tanto os materiais ferrosos como não ferrosos. Através do meio corrosivo, o material metálico passa da forma metálica, energeticamente metaestável, e a forma combinada, que é a forma iônica, energicamente mais estável, resultando em desgaste, perda de propriedades, alterações estruturais, conforme pode ser observado por meio do
do desenho do ciclo dos metais, ocorre, nesse caso, a transformação do metal em minério composto por meio do mecanismo de corrosão com liberação de energia, e temos então o minério por meio dos processos de extração e fundição no alto forno, com recebimento de energia em função da queima do coque e também pela liberação de gases da combustão que mantém a temperatura dentro do alto forno em metal. Lembrando que as reações de corrosão são sempre espontâneas, enquanto que as reações de metalurgia adiciona-se energia ao processo para a obtenção do metal na corrosão, e observa-se que a volta espontânea do metal à forma combinada, com consequente liberação de energia, é chamada de ciclo dos metais. Processo corrosivo. Os processos corrosivos estão presentes em todos os locais, a todo instante da nossa vida diária. Portanto, a deterioração de automóveis, eletrodomésticos, estruturas metálicas, instalações industriais, instalações prediais, são problemas com os quais o homem se depara a todo instante. Conforme pode ser observado nessa figura, no processo corrosivo temos o minério de ferro, que é transferido para um alto forno com recebimento de energia para realizar a fusão do ferro metálico e todas as reações necessárias para que o minério de ferro possa ser transformado em ferro metálico. Temos, por meio de processamento, a produção de materiais metálicos, como formas de tubos ou chapas. Esses materiais podem ser submetidos a um ambiente bastante corrosivo. Os meios corrosivos no campo da corrosão eletroquímica são responsáveis pelo aparecimento do eletrólito. O eletrólito é uma solução eletricamente condutora constituída de água contendo sais, ácidos ou bases. Nesse primeiro caso, temos uma superfície de um material metálico, ferro, uma chapa, o contato da água com esta superfície e a formação de ferrugem. Entre os principais meios que podem colaborar como ambiente corrosivo, temos a atmosfera, que é o ar que contém umidade, sais em suspensão, gases industriais, poeira, por exemplo, onde o eletrólito constitui-se da água que condensa na superfície metálica, na presença de sais ou gases de enxofre. Temos também a corrosão que pode ocorrer em solos, onde os solos contêm umidade, sais minerais. Alguns solos apresentam também características ácidas ou básicas. O eletrólito constitui-se principalmente da água com sais dissolvidos. Temos ainda a água do mar, a atmosfera salina, conforme a figura abaixo. Nesse caso, estas águas contêm uma quantidade apreciável de sais, sendo desta forma um eletrólito por excelência. Outros constituintes, como gases dissolvidos, também podem acelerar os processos corrosivos. E também temos produtos químicos. Os produtos químicos, desde que em contato com água ou com umidade, sendo ionizáveis, formam um eletrólito, podendo provocar corrosão eletroquímica. E também as águas naturais de rios, lagos ou subsolo. Estas águas podem conter sais minerais e, eventualmente, ácidos ou base, resíduos industriais, poluentes diversos e gases dissolvidos, contribuindo assim com a aceleração do processo corrosivo e, portanto, temos a formação da ferrugem. Taxas de corrosão. Consiste na perda de massa após o ensaio de um material. Pode-se determinar as velocidades ou taxas de corrosão de diversas maneiras. As mais comuns são perda de massa por unidade de área, por unidade de tempo, exemplo MDD, miligrama decímetro quadrado, dia, ou grama metro quadrado ano. Perda de espessura por unidade de tempo, exemplo milímetro ano ou MPa, milésimo de polegada por ano ou MPy. Densidade corrente de corrosão, exemplo miliampere centímetro quadrado ou ampere
centímetro quadrado. Como a velocidade não necessariamente é constante, é preciso sempre especificar se o dado é um valor instantâneo ou um valor médio em um certo intervalo de tempo. A medida de perda de massa é tradicionalmente feita com a imersão de muitos corpos de prova pré-pesados no meio corrosivo e sua retirada alternadamente ao longo do tempo. Por via de regra, esse metal, essa placa, deve ser adicionada em um meio corrosivo, como por exemplo um ácido sulfúrico, submete-se a um intervalo de tempo, em torno de 24 ou 48 horas. Após esse tempo, retira-se a placa do meio agressivo, é feita a limpeza, a lavagem, deixa-se secar e obtém-se o peso final, e com isso pode-se calcular a taxa de corrosão desejada. Portanto, pode-se construir um gráfico de perda de massa versus tempo. A tangente à curva resultante em qualquer tempo dará uma ideia de velocidade instantânea naquele tempo. Portanto, esse gráfico vai ser representado por ΔM sobre ΔT, ΔM em grama centímetro quadrado, tempo hora, em função de uma curva ΔM ΔT no intervalo de tempo T1. NACE Standard TM0169 recomenda as formas mais empregadas para a taxa de corrosão, são MPY, milésimo de polegada de penetração por ano, MMPY, que consiste em milímetros de penetração por ano. A fórmula utilizada para o cálculo da corrosão será dada por MPY, perda de peso vezes um fator de correção, 534, sobre a área vezes tempo vezes a densidade do metal, e MMPY, que é a perda de peso vezes 13,56 sobre área vezes tempo vezes densidade do metal. Expressando-se a perda de peso em miligramas, a área em polegadas quadradas da superfície exposta e o tempo em horas. Classificação dos metais quanto à resistência à corrosão. Taxa de corrosão uniforme, TC, menor que 5 MPY, milésimo de polegada por penetração por ano, indica boa resistência, ou seja, apropriados para partes críticas e equipamentos. 5 MPY menor que TC, menor que 50 MPY, empregado para média resistência, metais empregados nos casos em que uma alta taxa de corrosão é tolerada, tanques, tubulações, corpos de válvulas, e TC maior que 50 MPY, baixa resistência, metais de uso não recomendado. Exemplos de relações entre unidades de taxa de corrosão. Deve-se estabelecer a relação de equivalência de transformação entre MDD, que é miligramas por decímetro quadrado por dia, e IPY, polegada de penetração por ano. Temos que MDD, massa, área vezes tempo, IPY, comprimento sobre tempo. Não são grandezas da mesma espécie, são equações dimensionais diferentes. MDD, M sobre L ao quadrado, vezes T sobre L, utilizando então a relação MDD sobre IPY, teremos M sobre L ao cubo, que é a definição de massa específica. Ou seja, ρ vezes IPY é proporcional a MDD. Portanto, o confronto deverá ser feito entre grandezas da mesma espécie, ρ vezes IPY, aproximadamente MDD, teremos ρ vezes IPY igual a M sobre L ao cubo vezes L sobre T,
que corresponde a 10 mg sobre centímetro vezes 10 na menos 2 decímetro ao quadrado, vezes 1 polegada vale 2,54 centímetros, considerando um ano, 365 dias, teremos 696 mg decímetro quadrado vezes dia, que corresponde a 696 mdd, que é miligramas por decímetro quadrado por dia. Nesse inteirinho, a relação de equivalência será dada por mdd igual a ρ vezes IPY sobre 696, relação de transformação, ρ vezes polegada ano, que corresponde a miligrama sobre decímetro vezes dia. Portanto, teremos que 1 equivale a 696 mdd a ρ vezes y, que equivale a IPY igual a mdd sobre 696 sobre vezes ρ. Dica: assistir a aula experimental, taxa de corrosão e classificação dos metais quanto à resistência à corrosão no canal do YouTube, no canal Laboratório Química Experimental, no link dado abaixo. Essa aula vai permitir quantificar a velocidade de corrosão do material em uma determinada análise com relação à resistência à corrosão, utilizando um agente químico, e com isso será possível classificar o material do ensaio quanto à resistência oferecida à corrosão em termos de taxa de corrosão uniforme TC. Materiais de engenharia. Nesse capítulo faremos uma breve abordagem sobre alguns materiais de engenharias que são utilizados, como materiais cerâmicos, materiais compósitos, materiais metálicos e materiais poliméricos. Todos esses materiais apresentam, ao longo dos anos, inovações tecnológicas e que exigem recursos da mais elevada competência em relação às suas aplicações e desenvolvimento sustentável. Metais. Os materiais metálicos são normalmente uma combinação de elementos metálicos, apresentam elétrons livres, bons condutores de eletricidade e calor, não transparentes, muito resistentes, facilmente deformáveis e pesados. Algumas aplicações de metais bastante importantes: ouro, bronze, aço, chumbo, cobre, prata, ferro, alumínio, latão, que é uma liga entre zinco e cobre. Temos aplicações em diversos materiais de engenharia, parafusos, válvulas, mancais, fios elétricos, estruturas utilizadas na construção civil, luminárias. Materiais poliméricos constituem materiais poliméricos macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, que são os monômeros, a partir das reações de polimerização, formando, portanto, uma macromolécula polimérica. Compostos orgânicos baseados em carbono, hidrogênio e outros elementos não metálicos, produzidos pela criação de grandes estruturas moleculares a partir de moléculas orgânicas, baixa condutividade elétrica, baixa densidade, e são materiais flexíveis entre as principais propriedades. Algumas aplicações: tubos, válvulas de engenharia na área de construção civil, revestimentos de fiações elétricas, temos o polietileno, polipropileno, poliestireno, o isopor, poliacrilonitrila, teflon, o PVC, que é o policloreto de vinila, PVA, poliacetato de vinila, borrachas sintéticas, plexiglass, que é o polimetacrilato de metila, entre os principais polímeros.
Os materiais cerâmicos são constituídos por elementos metálicos e não metálicos, que na maioria das vezes possuem ligações de natureza iônica. Destacam-se óxidos, nitretos e carbetos, argilas, cimento e vidro. Normalmente são aplicados como materiais isolantes, são duros e frágeis, portanto quebradiços, resistentes a altas temperaturas, refratários. Entre as aplicações dos materiais cerâmicos, temos a construção civil, no caso, tijolos e telhas, louças decorativas de uso doméstico, próteses biocerâmicas, revestimento de veículos espaciais, componente para motores. Materiais compósitos. O termo compósito deriva de composto, ou seja, formados por partes ou constituintes diferentes. Os materiais compósitos tiveram origem durante o início da Segunda Guerra Mundial por parte do exército americano. A dificuldade de se estabelecer uma definição para material compósito reside nas limitações dimensionais impostas aos constituintes que formam o material em relação a essa blenda ou mix de materiais de características diferentes. O material compósito é geralmente entendido como um material cujos constituintes são distintos à escala de microestrutura, grão, ou, de preferência, à escala de macroestrutura. Podemos classificar os compósitos reforçados por classes, os reforçados por fibra, particulado, laminado e híbrido. Em relação ao reforçado por fibra, é um material que forma a matriz externa e transfere qualquer carga aplicada para as fibras frágeis e mais resistentes. Conforme o esquema a seguir, temos a matriz na cor amarela e o reforço, que é o material entrelaçado, principal exemplo de aplicação, o compósito Kevlar Epoxy. Particulado, que apresenta grande número de partículas grossas para reforçar a matriz. Nesse caso, temos uma matriz com essas partículas dispersas ao longo dessa matriz. O exemplo principal, concreto. Laminado, alterna empilhamento de materiais diversos, mantidos juntos por adesivo. Então, um exemplo clássico, uma resina termofixa com fibras de carbono que são aderidas uma à outra por meio de folhas. Exemplo compensado. E, finalmente, classe de compósitos, os híbridos. Compósito formado por outros materiais compósitos. Temos aqui um compósito laminado fibra A, que pode ser, por exemplo, uma fibra natural, e um compósito laminado fibra B, que é um compósito sintético. Concreto reforçado por vergalhão, entre os principais exemplos de compósito híbrido. Uma das grandes aplicações dos materiais compósitos se deu na Fórmula 1, uma competição de automobilismo, com a utilização de fibras reforçadas, fibras de carbono e matriz polimérica, em substituição ao alumínio no início dos anos 1980, por parte da equipe McLaren. Dessa forma, esse desenvolvimento tecnológico permitiu que o número de acidentes e óbitos fatais nessa competição diminuísse drasticamente a partir dos anos 80 pelo advento dos materiais compósitos. Outras aplicações bastante utilizadas nos trens, estruturas de veículos, estruturas de estações, painéis interiores, nos parques renováveis, pás eólicas, hidrorotores, turbinas, no campo da aeronáutica, rotores, asas, turbina, interiores, no campo automotivo, Fórmula 1, interiores, carros de luxo, veículos espaciais, ônibus e caminhões, na construção civil, revestimentos, tubos e tanques, pontes, recursos estruturais, isolamento, acessórios hidráulicos, na defesa, aviões, blindagem, armamento, na náutica, flutuantes, estruturas, partes inferiores, óleos e gases,
proteção para explosão, passarelas e estruturas molhadas. Terminamos, portanto, a aula de Metalurgia e Materiais. Agradeço pela sua presença no canal Laboratório de Química Experimental. Caso desejarem um contato ou troca de informações, podem acessar meu canal do Instagram, Laboratório Química Experimental, ou por e-mail laboratorioque@gmail.com. Muito grato pela sua presença no canal Laboratório Química Experimental e convido a vocês todos a assistirem às demais aulas do canal.